Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Nosso encontro diário aqui tem sido cada dia mais uma grande bênção, tem alcançado muitas pessoas e tem sido para mim um privilégio estar aqui compartilhando com você a palavra, fazendo orações, orando por cada inscrito desse canal, orando pelos pedidos de oração que têm chegado. Eu quero dizer para você, continue aqui, continue acompanhando, vamos ter novidades muito em breve, coisas novas que Deus está preparando para nós, para que nós possamos ter cada vez melhores encontros orando a palavra. Então, que você possa desfrutar sempre aqui do nosso canal. Temos centenas de vídeos aí que estão à sua disposição para você navegar, para você fazer uma maratona neles aí e receber muito da parte de Deus. Ok? Meu nome é Jairo Luciano. Eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero, como sempre, te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso tempo de oração, e te convido agora a estar comigo lendo a palavra de Deus. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está lá no livro de Deuteronômio. É um dos primeiros livros da Bíblia, é o livro escrito por Moisés, é o Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Isso. Se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora, vamos ler junto essa palavra, vamos meditar nela, mas se você não puder, não tem problema. Essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para sua conferência. Então vamos ao que está escrito. Moisés chega para o povo dele e diz assim: Eis que o Senhor, o teu Deus, te deu essa terra diante de ti, sobe e possui. E como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e nem te assustes. Moisés dá para o povo uma ordem clara. Havia uma promessa de Deus sobre possuir a terra de Canaã. E agora Moisés disse: chegou a hora, subam, tomem posse dessa terra. E aqui eu quero cercar um ponto muito importante para todos nós. O que significa tomar posse da bênção que Deus tem para nós? Há um plano de Deus na nossa vida e nós, através da fé, nós alcançamos os milagres, a bênção, o favor de Deus. E muitas promessas que Deus nos dá, muitas palavras que Deus nos dá, nós devemos achar o lugar, o caminho de nos apropriarmos disso. E aqui Moisés está dizendo para o povo: tome posse dessa palavra, dessa bênção, tome posse dessa terra. Então Deus deu uma palavra e essa palavra vinha na sequência dela a necessidade que o povo entrasse na terra de Canaã, lutasse contra aqueles que estavam habitando ali, destronasse reis, derrubasse muralhas e fosse apropriando aquelas terras aos poucos. E isso começa com a fé. Quando o povo saiu lá do Egito, quando eles foram levados através da liderança de Moisés, viram todos aqueles sinais, todas as maravilhas que Deus fez para forçar Faraó a liberar o povo para atravessar o Mar Vermelho, chegar até o deserto e caminhar em direção à terra de Canaã. O povo viu muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas da parte de Deus. E aqueles sinais que eles viram não dependeu absolutamente nada. Deus agiu e Deus fez acontecer. A única coisa que foi pedido para que Moisés fosse até Faraó e anunciasse que aquilo iria acontecer, que algo ia acontecer, e depois Moisés voltava e orava para que aquilo fosse removido. Não havia ali sequer uma interferência. Mas existe um outro lado específico que faz parte daquilo que Deus quer nos entregar. E aí sim, existe uma ação nossa, porque Deus deu a palavra para aquele povo. Desde Abraão havia uma palavra para que eles tomassem posse da terra. Deus já havia dado. E agora eles estavam marchando naquela direção e Moisés diz: tome posse. E tomar posse, primeiro, vem pela fé. Você crê e recebe a palavra de Deus dizendo que algo é para você. E a partir disso, exige de você um trabalho sobre aquilo que Deus te entregou. Pense comigo, você vai casar,
você encontra uma pessoa para ser o seu cônjuge, Deus abençoa, Deus apresentou você para aquela pessoa, vocês estão ali empolgados com o casamento, mas vocês precisam trabalhar para que aquele casamento funcione, para que aquele relacionamento dê certo. Então, não basta apenas Deus confirmar que essa pessoa é para você, direcionar, você sentir no coração, seja lá qual o conceito que você vai dar, a palavra que você vai dar para essa decisão que você tomou, mas de uma forma ou de outra, Deus direcionou vocês para o casamento. Você não pode simplesmente esperar que num passe de mágica seu casamento vai ser maravilhoso e tudo vai dar certo. Não, existe um trabalho, um relacionamento, uma adaptação, pactos, alianças que você faz com o seu cônjuge e uma vida inteira com muitos desafios para que você possa ter um casamento feliz. E o casamento é propósito de Deus? Sim. Tem palavra de Deus para isso? Tem. Mas você se apropriar de um casamento abençoado significa você entrar no casamento, mas diariamente você cultivar, trabalhar, se esforçar para que aquilo funcione. Também você recebe dons e talentos, Deus te deu. Deus te deu dons, talentos, né? Deus também me deu. Eu tenho alguns dons, alguns talentos. Porém, se você não trabalha para que esses talentos se desenvolvam, para que eles possam gerar frutos, eles não vão gerar somente por um estalar de dedos. Eu sou músico, eu toco instrumentos musicais, mas eu tenho sempre que estar estudando, eu tenho sempre que estar tocando. Por quê? Porque os dedos endurecem, você perde habilidade se você não estiver treinando. Ou seja, Deus me deu algo, mas eu tenho que me apropriar disso dia após dia, para que isso de fato aconteça. Primeiro, há um ato de fé. Você recebe uma palavra de Deus, você recebe uma direção de Deus. Então você vai trabalhar em cima daquilo. Nos apropriar da bênção começa através da fé. Mas muitas vezes nós vamos ter que nos esforçar para que aquilo de fato concretize. Muitas bênçãos que Deus tem para nós vai exigir algo da nossa parte. E esse é o ponto-chave que muitas pessoas às vezes não entendem. Acha que só está ali e alguém fala a palavra, você vai e pega assim, tomei posse da bênção. Isso não significa absolutamente nada. Não tem problema, você quer fazer, pode fazer. Mas tomar posse da bênção é viver e se esforçar para que de fato aquilo ali prospere nas suas mãos. Tem coisas que Deus vai fazer, ponto. Mas tem outras coisas que Deus nos chama a participar do processo. E essa é uma parte maravilhosa de tudo que Deus tem para nós. Então, eu quero recapitular com você, para que você tome posse daquilo que Deus te prometeu. Começa pela fé. Começa você crendo que Deus tem uma palavra. Essa palavra vai ser verdade para você. E depois você vai caminhar em cima dessa palavra para que você se aproprie da bênção que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós esquecemos de usar a fé e apenas trabalhamos com a força do nosso braço, achando que vai funcionar. Não, nós precisamos da intervenção de Deus, precisamos do suporte que Deus nos dá, a base que Ele nos dá através da sua palavra. E a partir disso, nós colocamos aquilo que Ele já tem nos dado como recursos, habilidades, capacidades para desenvolver aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Tudo tem o seu devido lugar. Precisamos ter discernimento de como nós vamos, de fato, nos apropriar das bênçãos. Por exemplo, a palavra fala lá na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, ele fala assim, olha, se aproprie, tome posse da vida eterna, tome posse da vida eterna que Deus tem para você. E quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, olha, tomar posse da vida eterna é o quê? Exercer fé. Com fé nós recebemos a vida eterna em Cristo. E depois nós vamos, ao longo da nossa caminhada, nos apropriando disso, tomando posse. E como que eu me apodero disso? Tendo uma vida que vai ao encontro da verdade que já entrou em mim. Eu nasci de novo, sim, eu tenho fé, sim,
Eu creio que o Senhor me salvou, sim. E agora a minha vida deve refletir essa verdade, com a transformação que Deus vai proporcionando. E assim a palavra vai nos ensinando a ter discernimento. E nós vamos crescer na nossa postura de fé. Tomar posse primeiro vem pela fé. Eu creio. E quando eu creio, eu recebo. Quando eu creio, eu falo. Quando eu creio, eu entro em ação para que a minha fé ela se torne uma realidade. Primeiro, nós temos que entender que Deus nos deu a palavra. Segundo, nós temos que nos apropriar vivendo em cima dessa palavra e vendo os frutos acontecer. Quando Deus não te deu a palavra, mas você acha que deu, você vai estar ali como alguém que enxuga gelo. Você vai estar esforçando, tentando e nada vai acontecer. Mas quando Deus te deu uma palavra, você vai começar, às vezes, de uma coisa muito pequena, um pequeno sinal. Mas você vai ver que aquilo vai pacificar o seu coração. Você vai vendo que aos poucos aquilo vai dando frutos, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Um dos grandes sinais de que nós realmente estamos tomando posse da bênção, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus nos entregou pela fé, é à medida em que o nosso coração se torna cada vez mais próximo do Senhor, um coração mais compassível, um coração cada vez mais amável. Quando nós começamos a ter muitas lutas para conquistar aquilo que nós acreditamos que Deus nos deu, e nós temos o coração cada vez amargurado, passamos muita raiva, não temos paz em nosso coração diante daquilo, certamente aquilo foi apenas uma decisão do seu coração, Deus não está naquilo. Então precisamos ter discernimento. Aquilo que Deus nos deu, nós nos apropriamos pela fé, trabalhamos, nos esforçamos, começa com pequenas coisas e elas vão tomando a proporção, porque é assim que Deus trabalha na nossa vida. Então, que você possa tomar posse do que Deus tem para você, com discernimento, com sabedoria e entendimento, sabendo que isso vai exigir de você trabalho para que tudo prospere conforme o propósito de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Que o Teu Espírito Santo dê entendimento, discernimento, sabedoria para cada um desses que estão comigo aqui, Pai, recebendo essa mensagem. Senhor, queremos nos apropriar de cada uma das bênçãos, promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Queremos sim, Pai, na vida financeira, familiar, sentimental, emocional, profissional, em todas as áreas da nossa vida, queremos nos apropriar, tomar posse daquilo que é bênção do Senhor para nós. Mas nos ensine a cada dia como nós devemos lidar com as bênçãos que o Senhor confia em nossas mãos. Nos dê, Pai, resiliência, nos dê, Pai, perseverança e nos dê discernimento da paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e que nós possamos perceber para onde nós estamos indo, se é para o lugar da paz, da alegria ou para o lugar da amargura, da tristeza e do sofrimento diante de tudo que o Senhor confia em nossas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e até amanhã.